Graça e paz, meus amados irmãos, ouvintes da NTV. Quem vos fala é o professor Gabriel Bertoldo e louvado seja Deus pela tua vida, que você está ouvindo essa programação maravilhosa da presença de Deus. Escuta, Deus ele tem uma palavra de vida, uma palavra de ânimo e uma palavra de alegria para o teu coração nesta noite. Ei, quando tudo parece perdido, quando tudo parece acabado, aí chega o Senhor Jesus Cristo para fazer milagre, cura e transformação na nossa história. Quando nós olhamos para o cenário da nossa vida e tudo parece escuridão, tudo parece impossível de acontecer, tudo parece impossível de ser resolvido, é nesse momento que o Deus do impossível, ele entra em ação na minha, na tua história e na história de todo aquele que crê. Escuta, todo aquele que chega perto de Jesus Cristo não sai de mãos vazias. Todo aquele que chega perto da presença de Deus sai recebendo o seu milagre, sai recebendo a sua cura e sai recebendo a sua restauração. Não interessa se você é de Israel ou se você é de qualquer outro povo, não interessa. Só interessa se o teu coração está aberto a receber os milagres e as bênçãos que o Senhor Jesus Cristo ele tem para proporcionar para a minha e para a tua história. Quando eu falo de transformação total, de mudança total, eu lembro da mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 3. Jesus, ele está voltando para Galileia, ele está saindo da Judeia e voltando para Galileia. E a Escritura diz que era necessário com que Jesus, ele passasse por um território. O nome desse território? Samaria. Quem eram os samaritanos? Eram judeus que misturavam as leis de Moisés com outras leis. Então, o povo judeu, eles não gostavam dos samaritanos por isso, porque eles misturavam as leis. Eles misturaram as 613 leis de Moisés com outros povos. Ora, mas Jesus ele não faz distinção de povo algum. Jesus ele não faz distinção de raça alguma e nem de gênero algum. Seja homem, seja mulher, o Senhor Jesus Cristo, ele está pronto para fazer milagre e restauração. Escuta, Jesus está voltando para Galileia e era necessário ele passar por Samaria. Da mesma forma, da mesma maneira que é necessário você ouvir essa programação nessa noite. Esta mensagem não está chegando até você à toa. Essa mensagem não está chegando, entrando dentro do seu lar à toa. Com essa mensagem de Deus, a presença de Deus, ela inunda o teu ser, ela entra dentro da tua casa, entra dentro da tua família, entra dentro da tua mente, do teu coração, e tudo que é trevas, tudo que é tristeza, tudo que é dor, bate em retirada agora, em nome de Jesus. Jesus está passando por Samaria, e logo ele avista a fronteira entre o reino do norte e o reino do sul, entre Israel e Judá. Ora, com a morte de Salomão, assume o seu filho chamado Roboão. Roboão ele diz que o dedo mindinho dele seria mais pesado do que a mão toda do seu pai. Com isso, as 12 tribos de Israel, eles se quebram, eles se dividem. Escuta, tem poder nas nossas palavras. Tem poder naquilo que nós falamos. Se nós falamos coisas boas, nós geramos coisas boas. Se falamos coisas ruins, geramos coisas ruins. Ora, o filho de Salomão não falou coisa boa. Por isso, houve quebra, houve divisão no meio da nação. E uma nação dividida é uma nação fraca. Uma nação dividida é uma nação que é facilmente conquistada. Escuta, nós precisamos tomar cuidado com o que falamos. Mateus 15:11 diz, ora, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que entra na boca, mas o que contamina realmente o homem é o que sai da boca do homem. E o que sai da minha boca e da sua? São as palavras. As nossas palavras, elas podem unir a nossa família, unir a nossa igreja, unir a nossa mente com Deus, unir o nosso coração com Deus, como também pode separar. Como também pode fazer divisão. Cuidado com aquilo que você fala. Precisamos falar vitória, falar alegria, falar luz, porque a Bíblia já começa com Deus falando.
Gênesis 1 e 3. E disse Deus: haja luz. Ou seja, nós temos poder naquilo que falamos. Se a Bíblia começa com Deus falando, então nós também temos que falar. Falar palavras de vitória, falar palavras de alegria e de ânimo. Ora, Jesus ele vê que na fronteira entre o reino do norte e o reino do sul, havia um poço, o poço de Jacó. Aquele poço foi escavado no meio das pedras, ou seja, a água daquele poço nunca acabava. Essa água, ela era usada para sustentar o povo, usada para sustentar os animais. Jesus ele está sentado em cima do poço, mas antes dele sentar em cima do poço, é interessante que Jesus ele manda os discípulos comprar pão. Ele manda os discípulos irem para a cidade, para que Jesus ficasse sozinho naquele ambiente, para que ele fizesse milagre para uma mulher que apareceria ali. Ora, tem coisas que nós temos que ter um particular com Deus. Tem coisas que nós temos que ter uma intimidade só nós e Deus. Outros não podem estar perto. Então, Jesus ele sabia que se os discípulos estivessem ali com ele, os discípulos atrapalhariam o milagre e a restauração que ele tinha para fazer na vida daquela mulher. Por isso ele diz para os discípulos: vai comprar pão. E Jesus senta em cima do poço. Jesus sentando em cima do poço, ele está dizendo: maior do que esse poço sou eu, e mais importante do que a água que esse poço traz, é a água que eu tenho para dar. Porque a água do poço de Jacó alimentava o físico, saciava o físico do povo, mas a água que Jesus Cristo tem para dar, sacia a nossa alma, traz alívio para a nossa alma, é a água viva. E o que é a água viva, Gabriel? É a presença de Deus, é a comunhão com Deus. Comunhão com Deus é sinônimo de vitória. Jesus está sentado em cima do poço, porque ele sabia que uma mulher necessitada ia chegar ali. E o horário naquele momento era quase meio-dia. Quase meio-dia no deserto faz quase 50 graus, é muito quente. É muito difícil a caminhada no deserto, principalmente ao meio-dia, a parte mais quente do dia. Aparece uma mulher para buscar água, mulher samaritana. Ó, você pergunta assim: professor Gabriel, qual mulher em sã consciência ia sair para buscar água meio-dia? Ela sai àquele horário porque ela não se importava com o calor do sol, porque mais perturbador do que o sol era a mente dela, mais quente do que o sol era o coração e a mente daquela mulher. Ou seja, ela estava mais perturbada, tanto perturbada por dentro, que ela nem se importava com as coisas do lado de fora. Está chegando um período muito triste, que nós observamos as pessoas se autodestruindo. Nós observamos as pessoas se autocorrompendo. Por que uma pessoa ela vai beber tanto ao ponto de ficar jogada na sarjeta? Porque uma pessoa ela vai se drogar tanto ao ponto de ficar jogado pelas esquinas, pelos cantos? Porque mais destruído do que a parte de fora está a parte de dentro. A parte de fora reflete aquilo que nós temos por dentro. Se nós somos bons por dentro, a parte de fora vai ser organizada. Se nós somos desorganizados por dentro, a parte de fora vai ser desorganizada. Então nós precisamos primeiro organizar a parte de dentro, para que a parte de fora seja organizada também. Aquela mulher chega e Jesus fala para ela: mulher, dá-me água para beber. Aquela mulher olha para Jesus, olha para as vestes de Jesus, e ela fica surpresa. Ela fica surpresa porque um judeu estava falando com ela, ainda mais um homem falando com ela. Ela diz: ora, como que tu me pedes água para beber? Tu sendo um judeu, eu sendo uma samaritana. E outra coisa, você não tem vasilha, você não tem pote para tirar a água desse poço. Ah, meus amados, Jesus, ele não estava falando da água física. Jesus estava falando da presença de Deus. Jesus estava falando do interior dela. Ora, ninguém pode dar aquilo que não tem.
Aquela mulher, ela não podia dar alegria para Jesus porque ela não tinha alegria para si mesma. Ela não podia dar paz para Jesus porque ela não tinha paz para si mesma. Ora, para nós proporcionarmos vitória para os outros, nós temos que ter vitória para nós mesmos. Para nós proporcionarmos a presença de Deus para os outros, nós precisamos ter a presença de Deus em nós. Aquela mulher, ela fala isso, e Jesus muito sabiamente, ele fala para aquela mulher: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água, e eu lhe daria água viva. Ué, com quem que aquela mulher estava falando? Jesus, ele é o altar de pedra. Jesus, ele é a rocha que seguiu a nação de Israel durante 40 anos no deserto. 38 anos a nação de Israel ficou circulando Canaã, e 2 anos eles ficaram parados em um local chamado Cades Barneia. Em todo esse tempo, uma rocha os seguia. 1 Coríntios 10:4. Essa rocha era Cristo. Jesus estava dizendo para aquela mulher: mulher, eu alimentei mais de 2 milhões de pessoas 2 vezes no deserto. O povo pede água em Êxodo capítulo 17 e depois pede água de novo lá em Números capítulo 20. A mesma rocha que deu água para o povo uma vez em Êxodo 17, deu água de novo em Números 20. E essa mesma rocha estava falando com aquela mulher. Jesus estava dizendo: mulher, fale comigo como Moisés falou comigo, e a rocha deu a sua água. Fala comigo que eu dou a água viva, o alívio para tua alma. Escuta, o alívio para tua alma é a presença de Deus. O alívio para o teu espírito é a presença de Deus. Deixa com que essa água viva entre no teu coração, entre na tua mente, lave todo o teu ser e transforme a tua história. Guarde essas palavras no teu coração e que Deus lhe abençoe.